para quem não me conhece, para quem é novo, está chegando aqui agora, é o primeiro contato. Muito prazer, o meu nome é Lucas, eu sou programador, eu sou consultor de LinkedIn. Trabalho no mercado internacional desde 2021, desde o final de 2021, ali em novembro, dezembro. Entrei diretamente no mercado americano. E aí eu tô nessa pegada aí desde 2021, trabalhando muito, sempre migrando entre empresas do exterior. Então já fiz muita entrevista para chegar, para entrar no mercado do exterior. Do mercado do exterior, eu fiz muita entrevista para migrar para outras empresas que eu já trabalhei. Então isso foi muito importante para mim. Isso foi muito importante para mim. Hoje a gente vai falar aqui principalmente sobre o inglês, quanto é realmente necessário para você conseguir passar numa entrevista internacional. Quanto que é realmente necessário o inglês, a fluência ali para você conseguir a sua oportunidade internacional. Será que isso é realmente importante? Será que isso é realmente uma coisa que você tem que ter ali muita expertise ou não? Dá para ir com aquele inglês mais de padaria? Será que dá para ir com inglês? Pô, Lucão, eu falo inglês, mas eu travo muito, eu tenho vergonha de acabar passando vergonha. Será que dá? Consigo entender, consigo escrever, mas não consigo falar. Será que dá para ir para a entrevista e passar? Hoje a gente vai discutir tudo isso. Eu comecei a fazer entrevistas para fora, principalmente porque em 2020 eu fiz a decisão de tentar emigrar para o Canadá. Em 2018 eu passei um mês em Vancouver, e aí nesse um mês, para conhecer o lugar e fazer um cursinho de inglês, cara, eu fiz um mês de curso de inglês lá e, pô, foi maravilhoso, foi absurdo. Você ter uma experiência com uma cidade ali de primeiro mundo, cara, foi absurdo para mim. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei encantado pela cidade, foi muito top para mim. E aí, em 2018, eu decidi que eu ia fazer de tudo, estudar muito e tal, para conseguir alcançar esse objetivo. Em 2018, eu estava começando minha carreira de programação. Eu tinha e recém pego uma bolsa na faculdade, então eu estava totalmente do zero, eu não sabia nada de Ruby. Eu nem sabia Ruby, na verdade. Quando eu entrei na bolsa, foi exatamente um mês antes de eu fazer essa experiência internacional. E aí a bolsa chegou para mim e falou: Lucas, você precisa estudar Ruby, porque aqui a gente vai usar o processo de Ruby e tal. E aí foi por isso que eu entrei nessa linguagem, não foi tudo muito por acaso. E aí comecei a estudar e falei, cara, eu tenho que estudar o suficiente para conseguir chegar aqui um dia. Eu quero morar aqui, trabalhar aqui com tecnologia. Bom, quando eu fui lá para Vancouver, você fala, poxa, ele foi para o Canadá e tal, ele devia falar muito bem. Cara, o meu inglês era totalmente de padaria. Eu não conseguia falar direito, eu não conseguia me comunicar. E isso dá uma história muito engraçada. Quando eu fui para lá, eu acho que era a minha segunda semana lá, primeira para segunda semana, eu fui no mercado e aí eu sempre ia com alguém para me ajudar com o inglês, com alguém da casa. Eu fiquei numa república lá. E aí, nessa república, a mulher chegou para mim um dia e perguntou assim se eu queria sacola, porque aqui no Brasil, naquele ano, era normal eles darem sacola quando você fazia uma compra, né? Você não precisava pagar por sacola. E ela perguntou: você quer sacola? E eu não entendi nada que a mulher tinha falado. Eu falei: não, não quero, não, não, muito obrigado. Beleza. Ela pegou as compras que eu tinha feito, colocou no balcão e ficou olhando para mim. E aí eu falei, uai, mas e a sacola? Não tem ninguém para embalar? Ela, rapaz, você já pagou a sua compra, eu já fechei a sua compra, eu perguntei se você queria sacola. Você disse que não queria. Agora você está pedindo sacola? Eu falei, cara, me desculpa, eu não tinha entendido o que você tinha falado. E aí eu fui, ela me deu uma sacola de brinde lá, mas ela falou: a próxima vez que você voltar no mercado, você tá me devendo 25 centavos. E aí, depois, 2 dias, eu voltei naquele mercado lá e eu devolvi os 20 centavos lá para ela. Então, foi uma situação muito engraçada. E eu passei várias situações assim lá. Um inglês de padaria, ninguém falava muito bem, todo mundo travava muito, todo mundo tentava falar, inventava a palavra. Ah, vamos comprar um leite condensado no mercado. Como que é leite condensado no mercado? Pô, não sei, deve ser condensed milk, alguma coisa assim. E aí a gente ia vivendo e assim eu vivi um mês lá. Foi muito maneiro. E aí, em 2020, eu concretizei essa decisão. Eu falei, cara, eu preciso colocar uma data, eu preciso botar uma data específica para o objetivo de tentar a parte da imigração e tentar uma empresa de fora. E aí eu falei, poxa, beleza, eu vou tentar, eu vou fazer essa parada mesmo, eu vou fazer esse rolê de tentar emigrar para um novo país. Cara, então eu tenho que
começar a fazer entrevistas de fora, porque eu tenho que chegar lá com um emprego. Se eu chegar lá em Vancouver, no Canadá, com um emprego, vai ser muito mais fácil para mim, para eu conseguir arrumar um emprego, arrumar um trabalho antes, chegar lá trabalhando remoto, já com uma grana guardada, e assim viver lá. Eu já vou ter o dinheiro para o meu aluguel, eu já vou ter o dinheiro para minha comprovação financeira lá, e aí isso foi em 2020 eu tomei essa decisão de começar a procurar um emprego internacional, começar a fazer entrevistas internacionais. Só que eu não tinha nada, cara, eu não tinha nada. Eu não recebia propostas, eu não tinha, era notado pelos recrutadores internacionais, eu não tinha noção de como procurar, eu sabia que tinha alguns sites que você poderia se candidatar e era isso. E aí eu não tinha noção nenhuma de como chegar nos recrutadores internacionais. E aí eu comecei a estudar muito sobre LinkedIn. Comecei a estudar muito, comecei a investigar, a conversar muito com recrutadores, principalmente internacionais, porque eu era exatamente isso. Eu falava muito mal. Eu entendia bem, eu conseguia escrever ali, com a ajuda do corretor, claro, mas eu não falava nada bem. Eu travava, eu ficava nervoso, eu suava muito, eu congelava, eu não conseguia falar. Então, esse era o meu maior desafio para as entrevistas. E aí eu comecei a buscar, ir atrás de aulas de conversação de graça, ir atrás, sei lá, de um Discord free, de gringo, para tentar entrar e conversar. Mas isso, claro que a gente não tem a mesma performance que uma aula ali, uma aula mais dedicada. Mas quando a gente não tem dinheiro para o curso, isso ajuda muito. Então eu comecei a correr mais atrás disso e comecei a investigar muito sobre o LinkedIn, comecei a estudar, comecei a conversar muito com recrutadores e aí eu recebi várias dicas sobre palavras-chave que eu coloco aqui, sobre conexões, sobre rede, sobre expansão, sobre conseguir atingir recrutadores diretamente com posts, com conexões, mas eu comecei a estudar muito sobre isso e aí depois de algumas semanas, alguns meses ali aplicando as técnicas que as recrutadoras passaram para mim, eu apliquei com dezenas de programadores, funciona de verdade. Eu comecei a receber alguns contatos de recrutadores. E aí eu comecei a falar, cara, que massa, isso tá funcionando, isso tá sendo maneiro. Porque antes eu recebia um ou outro mais separado. E aí, quando eu comecei a fazer essas técnicas, começou a chegar toda semana, pelo menos um convite a cada 2 semanas. E aí eu comecei a marcar entrevistas para fora. E isso foi muito maneiro. Falei, cara, vai dar tudo certo. Tá chegando proposta para mim, as propostas de salário chegando para mim, cara, ó, $10.000 aqui por mês, sei lá, 5, 6 mil dólares aqui por mês, 100 mil anual, a gente está com profit aqui de 60 mil anual, 70 mil anual, já vi vagas de 200 mil dólares anuais, então, tipo, absurdo, muito absurdo. Eu falei, cara, tá muito no papo. E aí eu comecei a fazer entrevista. E aí, quando eu fui para entrevista, eu tomei um baque, porque para mim, eu sabia ler, sabia escrever, eu falei, pô, fiz o intercâmbio lá. Eu me virei lá no mercado, a moça me pediu sacola, eu neguei, carreguei os negócios, carreguei 7 quilos de compra, tudo numa sacola só, abraçando ela, mas depois eu voltei lá, depois eu manjei, consegui pegar sacola, consegui comprar sacola, consegui me virar, a gente ia para o bar lá, conseguia se virar de pedir uma cervejinha, ou pedir um petisco, alguma coisa. Então, pô, falei, pô, vou conseguir desenrolar tranquilo. E quando eu cheguei lá, cara, eu travei. Eu comecei a travar. E aí eu descobri que eu tenho um gatilho muito grande com entrevista, uma dificuldade absurda, que toda vez, até hoje, quando eu vou para uma entrevista, eu fico muito nervoso, eu começo a suar demais. Eu entro com uma camisa, eu saio da entrevista com ela toda molhada e aí eu tenho que trocar de camisa, porque a camisa já não serve mais, que está toda molhada de suor. Eu fico muito nervoso por causa dessa questão do inglês. E aí, nas primeiras entrevistas que eu fiz, eu travava, não sabia responder, tinha que ficar perguntando, can you repeat again, please? I didn't understand, I think my internet failed here. Então, tipo, tinha que inventar desculpas que a internet tinha caído, ou que eu não entendi, ou que cortou. Eu inventava todo tipo de desculpa para a pessoa conseguir repetir de novo e não notar que o meu inglês não era bom, entendeu? E aí eu recebi muita negativa, muita negativa, muita negativa. Fui correndo atrás de melhorar o meu inglês em paralelo, mas a conversação é a base, né, cara? Então, eu fui melhorando esse ponto e aí chegando nas vias de fato ali, chegando no final, na conclusão,
eu consegui a minha entrevista internacional ali, a minha oportunidade internacional para o meu sim internacional, depois da 80ª entrevista, por aí, depois da entrevista número 80. E por que esse número foi tão grande? Porque eu não melhorei o meu inglês tanto antes, então eu estava com o inglês fraco ainda quando eu passei na minha entrevista internacional. Eu não fui tão atrás de conseguir buscar meu inglês, apesar de participar de aulas de conversação gratuita. É aquilo, você participa 1 hora na semana, depois você participa 3 semanas depois você fica um mês sem ir e vai em uma semana isolada, tal. Depois você vai em 3 semanas seguidas e para de ir. Eu era assim. E aí eu passei na minha entrevista internacional, só que a minha entrevista, o meu inglês, ele veio, ainda assim ele não era bom, mas ele melhorou com a prática das entrevistas. Ele melhorou para com, com o passar das entrevistas. Então, toda oportunidade que eu ia para a entrevista, eu percebi que aquilo eram 40, 50 minutos, 1 hora de conversação gratuita. Então, eu conseguia marcar várias entrevistas na semana, fazendo a expansão do LinkedIn, conseguindo chegar em mais recrutadores. E aí, quanto mais recrutadores eu chegava, quanto mais gente eu conseguia alcançar, quanto mais relevante o LinkedIn me via, quanto mais palavras-chave certas eu colocava no meu perfil, cara, o LinkedIn ele me mostrava para mais recrutadores, mais recrutadores, mais recrutadores. Chegava a mais oportunidades, eu conseguia marcar mais entrevistas. Então, no final, eu estava fazendo ali, às vezes, 2 entrevistas no dia. E aí, essas entrevistas acabavam melhorando, porque eu percebia, pô, eu fiz uma entrevista segunda, pô, eu fiz uma na quarta, na sexta eu já estava melhor. Pô, eu fiz uma, marquei uma para segunda de novo, fiz uma na terça. Pô, já tô melhor do que sexta, cara. Então isso você vai conseguindo melhorar com a prática, com a recorrência. Então não importa se você faz aula de inglês particular, se você faz aula de inglês de graça em grupo de WhatsApp ou no Facebook ou no Discord, ou se você treina com entrevistas, se você não tem frequência, não tem recorrência. Porque se você não treina, mesmo que seu inglês seja ruim, você consegue construir uma ideia quando você treina ali. Você já está acostumado a falar aquele tipo de coisa. Então você tem que ir para a entrevista não de saber conversar tudo. Você não vai chegar lá com inglês fluente e vai falar sobre tudo. Como fazer uma lasanha de micro-ondas em inglês. Ninguém vai te perguntar isso, entendeu? Ninguém vai chegar para você e falar, poxa, como que faz um quibe em inglês? Me dá a receita aí. Pô, me dá uma receita de um algoritmo que, como que você faz, sei lá, como que você faz uma calculadora. Ninguém vai te perguntar isso, mas eles vão te fazer perguntas como, pô, me fala um pouco de você. Como que você pode agregar a nossa empresa? Como que a sua experiência pode trazer um benefício para a gente, para nossa empresa? Cara, e como que você pode julgar, como que você julga aí os seus 3 maiores qualidades, os seus 3 maiores defeitos aí? Fala um pouco sobre isso. Então, eu notei que as perguntas eram muito padrão. As perguntas são a mesma das entrevistas. A base é a mesma. E quando você domina isso, sabe falar isso em inglês, você pode não saber falar um A fora disso. Você pode não saber falar geladeira. Eu não sei como é que fala geladeira. Eu acho que é freezer em inglês. Eu não sei como que fala geladeira. Mas eu sei responder, por exemplo, uma pergunta de me fala um pouco de você, como que você pode ajudar a nossa empresa com a sua experiência. Eu relaciono a minha experiência com o contexto da job description. Eu leio sobre a entrevista, sobre a empresa antes de ir para a entrevista, eu vejo quais tecnologias que ela trabalha. Ah, eu usei isso aqui num projeto meu pessoal de estudo. Ah, eu usei essa tecnologia aqui nesse projeto aqui, que é muito parecido com o que eles usam na empresa. Poxa, então eu vou falar isso. Poxa, olha, eu vi que vocês trabalham com isso, olha, eu tenho experiência nisso, 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 eu tenho tantos anos nessa tecnologia, eu tenho tantos anos com React, com Node, eu trabalhei com Vue, eu fiz muito projeto pessoal com Spring Boot, alguns projetos, pô, eu trabalho com Ruby on Rails, que é a minha stack principal, eu tenho tantos anos de experiência, e eu acho que isso pode ser legal para a empresa, porque eu vi que vocês têm alguns sistemas com Ruby on Rails. Eu conversei com um engenheiro que trabalha aí e ele me falou que vocês usam Ruby on Rails nas suas aplicações e tal. Então isso é muito legal. Isso quando você traz para a entrevista e sabe falar isso em inglês, porque isso é um discurso decorado.
Isso é um discurso que fica na ponta da sua língua. Quando você sabe trazer isso para a entrevista, cara, o recrutador ele enche os olhos para você. Ele fala, cara, essa pessoa aqui é a pessoa certa. Porque ela tem experiência, ela tem as tecnologias que está pedindo aqui, as principais tecnologias aqui na vaga, e ela vai conseguir solucionar o problema da empresa. Então, o que a gente precisa mais? Nada, a gente só precisa contratar ela para botar ela para dentro, entendeu? Então, dependendo de como que você, quando você sabe quais respostas são mais caem ali na entrevista, como que você deve formular a sua resposta baseada naquela pergunta, independente da sua tecnologia, o que você tem que responder para você conseguir ter um benefício ali, passar na entrevista. Quando eu notei esse tipo de padrão, ficou muito mais fácil passar. E aí eu tenho até um documento que aí com as perguntas mais feitas, a minha resposta para essas perguntas, e durante muito tempo eu fiquei lendo e treinando aquilo, eu fiquei repetindo aquilo para ficar na veia. Então hoje, se vocês verem uma entrevista minha ao vivo, vocês vão ver que eu só repito as coisas, eu não falo nada de novo. Eu repito as mesmas respostas para as mesmas perguntas. Pô, me fala um pouco de você, como que você pode ajudar a empresa aqui, me fala um pouco da sua experiência. Poxa, legal. Quantos anos nessa tecnologia aqui que você tem? Poxa, me fala um pouco a fundo aí a sua experiência nessa. Poxa, mas você já trabalhou com isso? Poxa, que legal, mas e qual a sua pretensão salarial que você está buscando? Por que você está saindo da sua empresa anterior? Por que você está buscando uma nova oportunidade? Tudo isso são perguntas comuns que caem em quase todas as entrevistas. 99% das entrevistas você vai chegar e vai estar de cara com essas perguntas. Então, saber responder elas é ideal. Então, não é necessário você ter o inglês fluente para você conseguir passar numa entrevista. É necessário você saber responder as perguntas em inglês. Somente. Se você trava, se você fala devagar, se você acaba congelando, normal isso. Você pode simplesmente perguntar: poxa, eu posso repetir essa resposta de novo? Poxa, eu posso me dar mais uma chance para responder isso? Eu estou um pouco nervoso e tal. Essa oportunidade é uma oportunidade importante para mim. E aí, com certeza, o recrutador ele vai deixar. O recrutador ele não entende nada de tecnologia, mas ele entende muito de pessoa. Tanto é que o recrutador é recursos humanos, entendeu? O RH é recursos humanos, o nome é recursos humanos. Ele entende de pessoas, ele tem empatia ali pelo candidato. Salvo alguns enganos, exceções, mas tipo 95% dos recrutadores têm muita empatia, sim. Então você pode ficar tranquilo e ir tentar, porque quanto mais você tentar, mais você vai melhorar, mais você vai conseguir repetir aquilo, mais você vai conseguir ter sucesso na próxima entrevista. E isso vai ser muito bom para você.